Estamos aqui hoje com a doutora Maribene Bahia, uma médica de CTI, que vai contar um pouquinho pra gente da experiência do que ela tem vivido na pele, todo esse momento de quarentena, né, do sair para ajudar o próximo e do voltar para casa, para os seus filhos e marido. Bem-vinda, Mari, é uma honra te receber no meio disso tudo que nós temos vivido, né? Queria saber um pouco de você, como é que é isso, você se doar tanto, esse altruísmo, se doar tanto para o outro, mas ao mesmo tempo voltar para casa, tendo uma família te esperando. A gente quer saber muito da sua história. Pois é, Cris, queria agradecer o convite. Seja bem-vinda, viu, obrigada. querida? Adorei, vou falar um pouquinho de tantos sentimentos, né? A flor da pele. Coisas que nós temos vivido. Falo por mim e por todos os outros profissionais que estão empenhados nesse processo da pandemia, nesse cenário, e tem encontrado força, coragem, vontade de estar ali para se doar para o próximo, né? Dentro do trabalho dele, daquilo que a gente escolheu para fazer, com tanta responsabilidade. É verdade. Então, eu trouxe, inclusive, uma passagem bíblica que eu separei quando eu estava pensando sobre um pouquinho do que eu ia falar para vocês. E é uma passagem que é 1 Crônicos 19. No versículo 12, fala de dois irmãos que estavam numa guerra, né? E que um vai lutar com um povo e o outro com outro povo. E aí eles falam um para o outro: se você chegar lá e eles forem mais fortes, eu vou até seu encontro. E se eu chegar lá e eles foram mais fortes do que nós, você vem até mim. Então, eu achei tão propício e lindo isso, porque o Senhor colocou no meu coração de como que a gente, assim, todos os profissionais envolvidos nessa pandemia que se propuseram a sair de casa, né? Largar os seus e cuidar do outro, né? Porque é muito fantástico isso. O outro tá precisando nesse momento, né? Então, mesmo que a gente saia, assim, querendo ficar com o coração apertadinho, a gente chega lá, faz o nosso trabalho e volta para casa. E muitas vezes não sabe nem se vai voltar, Sim, né, muitas Mari? vezes não sabe nem se vai voltar. Eu vou dar o meu exemplo, que eu saí em muitos momentos e saio ainda sem saber se eu vou poder voltar para casa ou vou ter que ficar isolada, porque pode ser que em algum momento eu tenha um contato com o vírus, positivar ou ter suspeita e não poder voltar para ver meus filhos. E você tem 2 filhos pequenos, né, Tenho. Mari? Uma de 2 aninhos e um de 6. E é Isso. difícil até explicar isso tudo que está acontecendo para as crianças. Elas ficam muito, às vezes, sem compreender realmente o que está acontecendo. Sim. E como mãe, às vezes a gente fica com o coração pequeno. Muito difícil isso, porque teve vários momentos que eu voltei para casa e tentava não me aproximar tanto, né? Porque com receio mesmo de levar a contaminação para os meus dentro de casa. E eles abraçavam, beijavam e não queria esse afastamento. Ficou muito complicado, principalmente para uma criança de 2 anos, Sim, entender Então deve isso. ser assim, um mix de sentimento muito grande, porque Intenso. você tem que ir cumprir o seu papel, né? Primeiro profissional, segundo o papel social, que querendo ou não, os médicos que vão estar ali, né, na frente para poder salvar vidas. E ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que você está se doando para o próximo, você vai estar deixando em segundo plano a sua família. Sim, né? sim, Que é o com seu certeza. próximo, vamos dizer assim, mais próximo ainda. É verdade. E o que eu vejo é que a Mari, no caso, ela é uma mulher com muita fé. Né? E eu acho que a fé, ela nos encoraja, a fé nos enche mesmo de uma coragem que não é nossa para enfrentar as situações. E a Mari é essa mulher de fé, mas tem outras pessoas que não têm essa fé. E aí o que reina? O medo. É verdade. Você vê isso, Mari? Você enxerga isso? Enxergo. Durante todo o processo de tudo quando começou, né? Eu tive muito isso forte no meu coração, porque eu tive esse medo. Eu tive o medo de sair de casa no primeiro momento, né? Então eu falei, meu Deus, eu vou sair, eu não sei o que vai acontecer, aquela vulnerabilidade, incerteza, né? E aí Deus colocou no meu coração, onde existe fé, não existe medo. Você não pode caminhar com as duas coisas, os dois sentimentos. Então eu escolhi a fé. Né? E escolhi a fé porque com ela tem me sustentado. Eu tenho tido coragem de sair todos os dias e voltar todos os dias. Amém.
Porque eu entendo que o Senhor tem guardado o meu lar, os meus filhos, a minha casa. E eu entendo que o Senhor vai guardar também os lares de quem tem essa fé. De quem tem esse encontro espiritual com o Senhor, né? Então, a fé, ela é tudo. Ela tem te sustentado, né, Mari? Exatamente. E você tem visto, assim, isso é até uma curiosidade minha, como que você tem visto, assim, eu digo assim, os seus colegas, né, os seus colegas de trabalho, os outros médicos, eles têm passado por isso também, essa questão do medo, da insegurança, às vezes, assim, como a falta da fé também tem prejudicado esses profissionais? Sim, nós temos tido, assim, um número grande de profissionais com estresse agudo, ansiedade, depressão, né? Eles estão adoecendo. A saúde psicoemocional deles estão deteriorando, porque realmente aquele estresse ali dentro do setor. Nós entramos no setor do Covid, né? E nós não podemos sair daquele setor. Nós ficamos 6, 12... Isso que você falou, impressionante, porque eu não me imagino sem poder tomar uma água, sem poder ir ao banheiro, vivendo o que você tem vivido. Isso, são muitas horas de setor. Então, quando a gente pensa em sair para tomar uma água, para alimentar, a gente desiste, porque na desparamentação é o maior risco de contaminação. Então, a gente acaba ficando longas horas ali. Isso é um estresse. E existem profissionais, por exemplo, que acabam, no momento de estresse, porque ele precisa fazer aquele procedimento, às vezes não consegue se paramentar e acaba se contaminando. Eu tenho profissionais, amigos bem próximos, que se contaminaram durante uma intubação de uma criança. A criança entrou em insuficiência respiratória, ela não teve tempo hábil de se paramentar e se contaminou. Então, assim, veja que é um estresse o tempo todo, né? O tempo todo você lidando com aquele estresse. Os estímulos de estresse são fortes. Então, tem muitos profissionais, sim, vivendo um momento muito difícil e onde a espiritualidade não estava trabalhada. Não tinha essa conexão de fé, Mari, Deus. Eu achei interessante que a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito do que são os profissionais da saúde, né? Os profissionais da saúde não são só os médicos. Eu queria que você contasse isso pra gente, porque envolve tantas pessoas. Então, quando a gente abre esse leque, a gente compreende melhor o tanto que envolve pessoas, famílias, corações apertados, né? Conta pra gente quem são esses profissionais. Então, dentro desse contexto, gente, de um hospital para receber os pacientes, existem milhares de profissionais. É desde a recepção, né, que está recebendo aquele doente ali contaminado. O pessoal da limpeza, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, os médicos, o farmacêutico que dispensa o medicamento dentro do hospital, né, para os pacientes que estão acometidos pelo Covid e que estão naquele setor. Então, estão todos preparados para receber aquele indivíduo doente. Só que, ao mesmo tempo, eles estão ali despreparado emocionalmente, espiritualmente. E aí é onde entra essa rede de apoio, de amor das famílias dentro de casa, a fé, né, em Deus, em pensar que está ali, mas está sendo sustentado, que tem um alimento espiritual. Então, o nosso círculo de apoio dentro de um hospital é muito grande. Que bem. Né? A participação é muito grande e eu percebo que esse contexto da pandemia trouxe uma homogeneidade, um pensamento de coletividade entre os profissionais, né? De saúde, unindo com aquele que está dentro da farmácia, desde a recepção para receber o doente. Então, isso trouxe muitas transformações. O meu olhar hoje é que não existe entrar numa pandemia como o Covid e o que a gente está vivendo e não sair transformado. É verdade. Muitas vidas transformadas. Todo mundo está sendo transformado nesse momento, né? Na sua intimidade, no seu trabalho, na sua família. É verdade. Nossa, Mari, assim, a gente te agradece muito, porque eu acho que essa visão, quando a gente ouve um relato desse, a gente está vivendo todo mundo, cada um de uma forma, mas quando nós ouvimos um relato desse, a gente consegue compreender melhor o que vocês têm vivido. Sim, o que tem feito, né? Porque muitas vezes a gente tem sempre, obrigada aos profissionais da saúde, mas eu pelo menos, eu ainda não tinha escutado, assim, né, de perto, um relato do que tem sido nessa mistura aí de sentimentos, de medo, de coragem, de fé, tão de perto como esse relato que você nos deu hoje. E você até falou também, desculpa, Crisoca, mas você tinha falado sobre um versículo que tem te sustentado diariamente. Eu queria que você deixasse para quem tá nos assistindo. Pode pegar, pode ler, gente. Eu falei com ela que ela não ia poder ler, não, mas a gente vai deixar ela ler. Eu vou ler, gente, porque eu tinha notado. É uma colinha.
Mas é um versículo que tem que me sustentado desde o primeiro dia, quando tudo começou, quando o Senhor falou ao meu coração sobre a fé e o medo. Né? Então é Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E eu tenho tentado guardar, gente. E Ele tem me sustentado. Que delícia, essa paz tem sido do Senhor, lindo, né, Mari? na minha Só vida. Ele mesmo para nos dar essa paz, Sim. que excede todo o entendimento. Só Nós Ele. queremos te agradecer por esse relato lindo e queremos abençoar sua casa, sua família, Amém. que o Senhor te livre de Amém. toda a enfermidade, que você Amém. continue sendo corajosa Amém. e cheia de fé. E Amém. conta, Cris, por quê, né? O porquê dessa Episódio, homenagem, né? desse episódio. Gente, na verdade, essa foi uma ideia do Açaí Fresh. Eles já queriam homenagear os profissionais da área da saúde, levando produtos para que eles consumissem dentro de hospitais, dentro de clínicas públicas. Então, obrigada, Açaí Fresh, por essa oportunidade. E obrigada a Mari por ser essa embaixadora aqui, né, do profissional Eu da que saúde agradeço. conosco, viu? Obrigada, Obrigada, querida. viu, pela presença. Obrigada a vocês também que estão nos assistindo. Obrigada, Pad, obrigada, Skank e Tweed, que tem sempre nos vestido aí, nos apoiado nessa jornada aí do programa Eu Tu Elas. Obrigada a 8 Filmes, que tá aí com a gente também, sempre dando o melhor deles, né, para nos entregar esse programa assim, tão bom. Obrigada, Obrigada. gente. Beijo pra vocês. Obrigada.